Bom dia, estudantes dos 7º anos da Escola Professora Leonor Rosa. Estamos aqui para mais uma atividade. Essa atividade é uma atividade de revisão ainda do mês de abril. Algumas atividades estão sendo enviadas posteriormente. Então, nessa atividade, nós vamos ter o desenvolvimento de duas habilidades. Estão aqui grifadas, então, conceituar e diferenciar os elementos abióticos e ebióticos e reconhecer, conceituar e diferenciar os níveis de organização ecológica, observando suas relações. Então, no primeiro momento, primeira atividade, vocês vão assistir uma videoaula, que vai falar um pouquinho das diferenças entre fatores bióticos e abióticos. Depois, a segunda atividade, nós temos a leitura de um texto onde a gente identifica quais são os fatores bióticos e abióticos. A gente percebe aqui, através dessa leitura, vamos fazer essa leitura. A terceira atividade, então, vocês vão copiar esse esquema, onde a gente observa os níveis de organização ecológica. Isso é importante lembrar, né? Os níveis de organização ecológica dentro dos ecossistemas, né? O organismo, que é um único indivíduo, que não faz relação com ninguém, a população, que são indivíduos da mesma espécie se relacionando. Depois, nós temos a comunidade, que são indivíduos de diferentes espécies, vocês estão vendo aqui árvores, por exemplo, a serpente, enfim. Depois chegamos no ecossistema, onde tem os fatores abióticos junto com os organismos, então a luz, a umidade, os fatores climáticos, o solo, e por fim todos os lugares do planeta que contém vida, a biosfera, certo? Muito bem. Quais são as diferenças que existem nesses 5 níveis? Seria possível viver de forma isolada, como a gente vê aqui no organismo? Obviamente que não. Todos os seres vivos precisam de uma forma ou outra do outro ser vivo do próprio meio ambiente para sobreviver. Os organismos precisam de seres da mesma espécie, por exemplo, para reprodução, ou de outras espécies, por exemplo, para alimentação. E do ecossistema, claro que todos os organismos precisam. Todos os organismos precisam da água, do solo, todos os organismos precisam do oxigênio, do gás carbônico, da luz, direta ou indiretamente. A quarta atividade vocês estão fazendo agora, então, assistindo a videoaula do professor Diogo. E a última atividade, vocês vão responder essas 13 questões, copiando então aqui na cruzadinha, bem interessante, das relações ecológicas. A vida é assim, os ecossistemas são assim. Eles são formados por fatores bióticos, que contêm vida, e os abióticos, que não contêm vida. Os fatores bióticos podem ser divididos em 4 grupos. Os produtores do alimento, que são as plantas e as algas. Os micro e macro consumidores, que são os animais de grande porte e os de pequeno porte. E, por fim, os decompositores, aqueles que reciclam a matéria orgânica dentro do ecossistema. Os ecossistemas são abertos, eles podem fazer transição com outros ecossistemas. Cada ecossistema vai ter os seus animais, as suas plantas, os seus seres, de acordo com a temperatura, de acordo com o local. Eu não posso, por exemplo, colocar um peixe num lugar que seja terrestre, obviamente. Então, cada animal vai estar localizado no ecossistema adaptado. Outra coisa muito importante é o equilíbrio que tem que ter nessas relações. Não podemos ter, por exemplo, mais consumidor e menos produtor. É necessário que haja um aumento dos produtores, mais plantas, para depois ter menos consumidores, senão desequilibra. E é claro, nós temos as influências negativas, principalmente as influências do ser humano, ligado ao desmatamento e às queimadas. Então é isso por hoje. Essa atividade é uma atividade curta, uma atividade que a gente trata ainda lá do mês de abril, quando a gente falou de ecossistemas. Façam uma cruzadinha, entreguem aqui junto com a atividade monitorada. Um bom trabalho a todos, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau.